Meu nome é Liliane Rosa, eu fui convidada pela equipe, né, da Qualihard para participar, né, desse evento que vocês estão organizando. Eu tenho formação em serviço social, especialidade em saúde coletiva com ênfase em saúde da família. Também, né, formação em comunicação não violenta e justiça restaurativa e facilitação, né, pelo SUS para controle social. Um pouco da minha trajetória para você, para né, saber de onde eu vim, né? E atualmente estou como assessora técnica de serviço social do Núcleo Técnico de Ensino e Pesquisa da APS Santa Marcelina. Antes de iniciar o bate-papo de hoje, eu costumo dizer que é um bate-papo. Para mim faz mais sentido, né, falar que é um bate-papo, porque a aula, né, ela vem com uma carga, né, esse conceito de aula. Eu gosto muito de usar uma técnica de respiração, porque hoje a gente vai falar sobre comunicação não violenta, e é uma temática que eu gosto muito, né? Porém, para entrar nessa seara da comunicação não violenta, é importantíssimo parar, né? Respirar fundo, ter presença para poder absorver tudo que, né, que vai ser falado aqui nos próximos slides. O que, né, seria isso, ter presença? Então, eu vou falar, antes de falar de comunicação não violenta, eu vou falar de CNV, de competências socioemocionais. A gente chama a comunicação não violenta de CNV, que é uma forma abreviada, fácil de entender. E as competências socioemocionais, elas, antes de falar delas, a gente precisa, né, primeiro entender como é importante a respiração. Então, você sabe qual a importância da respiração para a sua vida e para as decisões que você toma, né? E esse exercício do vamos respirar, ele pode ser feito de várias formas, né? Já existem muitas pessoas que trabalham, inclusive nas redes sociais, no YouTube, em vários lugares, com meditação, né? E aqui não vou ensinar ninguém a meditar, muito pelo contrário. A ideia é só trazer um pouco dessa ideia de como é importante parar um pouquinho para respirar antes de qualquer coisa. Eu já tenho o hábito de, antes de iniciar as reuniões de trabalho, né, fazer respirações profundas. Em alguns grupos que eu conduzo, que eu sou facilitadora, eu já inicio com um exercício de respiração. E o exercício que eu vou ensinar hoje é bem tranquilo, é uma respiração em 4 tempos, né? Então, eu sempre começo respirando contando até 4, seguro, contando até 4, solto contando até 4, seguro mais 4. Eu faço uns 8 ciclos desse, respirando bem profundamente e só pensando nos números. Isso ajuda muito a calar um pouco da nossa mente barulhenta, agitada, né? A gente tem mania de pensar, olha, tem uma roupa para lavar, deixei a roupa na máquina, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente lembra muito dessas coisas, dessas tarefas, então respirar contando dá uma tarefinha para nossa mente e aí a gente consegue manter a presença. É muito importante manter presença, né? Quantidade não é igual qualidade. Eu posso fazer várias atividades e tarefas o dia todo, porém, será que a qualidade dessa entrega, né, está sendo satisfatória? Então, a presença, ela vai nos permitir dar qualidade, né, para tudo que a gente for fazer, se propor fazer, né? Então, basicamente é isso. E quando a gente vai falar de competências socioemocionais, é uma temática que agora está sendo muito disseminada, né, em vários lugares, principalmente dentro das empresas, porque ela é vital, né, para você conseguir se relacionar dentro da empresa, dentro de casa, com os amigos, né, e ela fala sobre essas capacidades individuais que nós temos, né, de manifestar nossos modos de pensar, de sentir, como funcionam os nossos comportamentos, atitudes, para se relacionar consigo mesmo e com os outros. Então, as competências socioemocionais, elas nos ajudam a tomar decisões, enfrentar situações, né, adversas ou novas, e elas podem ser observadas no padrão como a gente costuma reagir diante de alguns estímulos, né, algumas situações que acontecem, e alguns exemplos, né, a persistência, a assertividade, a empatia, a autoconfiança, a curiosidade para aprender, enfim. São alguns exemplos de competências consideradas híbridas, né, que é a criatividade, o pensamento crítico. Então, todas essas habilidades que vem discorrendo aqui nesse textinho, elas são fundamentais, né, a gente desenvolver. Não significa que se eu não nasci com essa personalidade, com essa característica, significa que eu, né, que eu não vou conseguir desenvolvê-la, muito pelo contrário. Trabalhar as competências socioemocionais é muito importante para desenvolvimento, né, pessoal, né, autoconhecimento, para desenvolvimento nas relações. E hoje nós temos isso já na nossa grade.
Desde 2017, o Ministério da Saúde o Ministério da Educação, começou da Saúde, né, eu sempre lembro. O Ministério da Educação incluiu na grade das crianças do ensino fundamental, né, a abordagem dessas competências socioemocionais. Então, alguns anos atrás, as nossas crianças, eu, por exemplo, né, eu não tive oportunidade de ter esse tipo de conteúdo na época em que eu estudei. Porém, as crianças que estão entrando agora no ensino fundamental, no infantil 1, né, no SEI, elas estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo, estão aprendendo a falar sobre sentimentos, estão aprendendo a identificar sentimentos e aprendendo a se relacionar melhor com as outras pessoas e a desenvolver essas competências. Então, isso é muito bacana, né? Saber que as crianças já estão recebendo esse conteúdo, teremos adultos muito mais conscientes daqui a alguns anos, né? Isso é uma realidade das escolas públicas. Nas escolas particulares, isso já acontecia, né? Essa matéria, em muitas escolas particulares, já era desenvolvida. Muito provavelmente, quem tem filho vai lembrar do filho trazendo, né, rostinhos, né? Ah, hoje eu fiz um rostinho triste porque eu estava triste, a professora, né, me fez desenhar como eu me sentia. Então, isso já é trabalhar competência socioemocional. E aí, 5 macrocompetências socioemocionais. Aqui, eu trago para reflexão essas 5 macrocompetências, que é a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo, né? A gente fala dessas 5 macrocompetências porque pode ser que eu tenha um pouco mais de autogestão, pode ser que eu tenha um pouco menos de engajamento, pode ser que eu tenha um pouco mais de resiliência, e aí uma coisa, né, vai complementando a outra, mas a ideia é que a gente consiga desenvolver essas 5 macrocompetências, né, para manter esse equilíbrio e, a partir delas, promover a melhora também na qualidade das nossas relações. Então, quando eu falo de autogestão, eu estou me referindo à determinação, à organização, a foco, à persistência e responsabilidade, né? Então, o que é a autogestão? A autogestão é como eu me organizo com o meu dinheiro, como eu me organizo com a minha carreira, como eu me organizo com os meus filhos. Se eu, quando coloco uma meta, eu cumpro essa meta. Se eu persisto naquelas coisas que eu propus, naquela meta, naquele objetivo que eu me propus. Se eu sou responsável com aquilo que eu faço, ou se eu fico colocando essa responsabilidade sempre em terceiros, dizendo que eu não fiz porque fulano, né? Enfim, então tem a ver com isso, né? A questão da autogestão. Quantas vezes você acaba sendo convidado para algum evento, um casamento, eu gosto de dar esse exemplo, né? E você não tem dinheiro para ir. De repente você vai, compra um vestido caro, compra um presente sem poder ter. Passa tudo no cartão, se endivida só para poder, né, participar daquele evento. Então, isso tem a ver com autogestão, né? Isso tem a ver com essa macrocompetência. E se alguém se identificou com esse exemplo que eu dei, significa que precisa trabalhar e desenvolver melhor essa macrocompetência da autogestão. O engajamento com os outros, eu vou falar de iniciativa social, de assertividade e de entusiasmo, né? Então, o quanto que eu me envolvo, que eu me implico com a minha comunidade, com as coisas que acontecem no meu bairro, se eu tenho uma participação social, de repente, dentro de alguma igreja, né, de algum grupo. Eu falo da igreja porque é um grupo mais comum das pessoas se reunirem, né, se socializarem. Então, o quanto que eu posso colaborar dentro daquele espaço, né, onde eu participo, para poder contribuir mais com as pessoas do meu bairro, da minha cidade, né? O quanto que eu tenho de iniciativa de me doar para outras pessoas. Então, essa macrocompetência está falando disso, está falando desse aspecto. E a assertividade é porque é um jeito de falar, né? Não é que eu estudo comunicação não violenta e eu sou boazinha, muito pelo contrário, né? Falar disso, de competência socioemocional, não significa que eu sou boazinha, significa que eu sou assertiva, eu tento ser assertiva, pelo menos, né? A assertividade, ela diz sobre você dizer algo que precisa ser dito, né? De uma forma tranquila, né? Não precisa dizer uinho no final, né? Mas de uma forma tranquila, porém impondo, dizendo aquilo que é limite para você. Olha, eu não vou poder ir, dando um exemplo do casamento ainda, não vou poder ir no seu casamento, né? Porque nesse momento eu não tenho como arcar com as despesas, né? De roupa, de maquiagem, de presente. Ou eu vou, mas eu vou usar uma roupa que eu já tenho, não vou te dar presente agora, e aí a partir de algum momento em que eu tiver condições eu te presentei. Então, ser assertivo significa, né, ser fiel a você mesmo, né? Ser honesto com o outro, honesto consigo mesmo, e dizer isso de uma forma que não vá ferir, nem magoar, porém dizer, e não omitir, né?
Quando eu falo de amabilidade, que é a terceira macrocompetência, estou falando de empatia, respeito e confiança. E aí, quando eu falo de empatia, todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Porque é uma palavra muito comum da gente ouvir agora, é essa capacidade de me envolver com o que o outro traz de demanda, de problema, e de pensar, poxa, se fosse comigo, né? O que eu faria nessa situação? Como eu gostaria de ser tratado nessa situação, né? O respeito e a confiança. Então, também é uma macrocompetência que se a gente não tem, podemos desenvolver. A tolerância ao estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração tem a ver com resiliência emocional, que é a quarta macrocompetência. Então, o quanto eu sou resiliente, o quanto eu tolero quando algo não sai como eu planejei. Quantas vezes a gente se organiza e planeja, e aquilo sai completamente diferente do que eu havia planejado, né? E nesse caso, o que a gente pode fazer? Aceitar. Não tem o que possa ser feito, né? A gente tem que aceitar a coisa como é, né? E o quanto eu estou disposta a suportar e a tolerar a frustração de não ter saído como eu imaginei. Então, a forma como a gente passa pelas nossas dificuldades, pelas situações da vida, é que vão dizer se a gente tem resiliência ou não. Que a resiliência nada mais é do que a nossa capacidade de, mesmo diante das situações mais complicadas, saber tirar algo de bom, uma lição daquilo. Passar por aquilo, sentir aquilo, porém não ficar estagnado e parado naquele drama, naquela situação. É entender que, opa, foi complicado, foi sofrido aqui, mas o que eu faço com isso? Então, a resiliência é essa pergunta: o que eu faço com isso? Né? O que é isso? O que eu faço com isso? Tem a ver com resiliência emocional. Quando eu falo de abertura ao novo, né, é muito importante, principalmente nesse momento em que estamos de inovação tecnológica, e agora tudo, né, as aulas sendo feitas via web, a gente, além das videoaulas, as crianças tiveram que se adaptar com o ensino híbrido, né, e tantas coisas novas aparecendo, muitas ferramentas, essa plataforma mesmo, né, que está sendo utilizada para poder transmitir, compartilhar conhecimento, tudo isso ainda é muito novo para muitas pessoas que não vivem nesse meio em que a gente está. Então, quanto que eu estou aberta a conhecer algo novo, né? O quanto de curiosidade eu tenho para aprender coisas novas. E o quanto isso tem a ver com a minha imaginação criativa. Nossa, a gente está passando por uma pandemia que está exigindo muita criatividade em todos os aspectos, né? Do que é possível fazer, né, em uma situação como a que a gente está vivendo. O quanto de interesse artístico eu tenho, né? Será que eu me interesso por arte, né, pelas coisas artísticas? Então, isso tem a ver com a quinta macrocompetência, que tem a ver com a abertura ao novo, o quanto eu estou aberta, disponível para aprender coisas novas. E o quanto isso pode me proporcionar crescimento e desenvolvimento, né? Para quem quiser saber mais, no contato do Instituto Ayrton Senna, né? É uma organização, né, não governamental, uma organização não governamental, e aí lá você consegue acessar essas informações que eu trouxe aqui, inclusive um conteúdo explicando como desenvolver cada uma dessas 5 macrocompetências para leitura. É muito voltado para criança, mas serve para adulto também. Então tá. E antes de falar de CNV, tem um jogo muito interessante, né? Para quem gosta de jogos, né? Eu não sou muito assim de jogar, mas eu gosto muito de jogo de tabuleiro, de jogo de carta. Eu acho que esses jogos têm uma potência muito grande, né? De repente, se você quer fazer com a sua equipe um momento para reflexão, pode usar o jogo como uma ferramenta, como um disparador. Uma vez eu participei de uma aula, eu não lembro, né, quem disse, mas a pessoa falou que ela só toparia trabalhar com alguém com quem ela pudesse brincar. E aí eu sempre me pergunto, essas pessoas com quem eu divido meu trabalho, eu brincaria com elas? Né? Se eu consigo brincar com essa pessoa, significa que o meu trabalho, meu ambiente de trabalho vai ser algum lugar leve, um lugar tranquilo, né? Que vai me proporcionar leveza na hora de atuar como eu atuo. E eu tenho a sorte de atuar num lugar em que eu com certeza brincaria com todas as pessoas que trabalham comigo, porque eu me sinto muito à vontade com elas. E o jogo Grok, ele é um jogo de cartas baseado na comunicação não violenta, né? E lá nesse jogo tem várias formas de jogar e tem 2 decks, né? Um deck de sentimentos e outro deck de necessidades. 75 cartas em cada deck, então 75 sentimentos, 75 necessidades. E é muito interessante porque eu já joguei ele online, ele é possível de jogar online, mas também presencial também é muito interessante, né? E aí, eu vou contar uma breve história para vocês e vou contar uma breve história para você e vou dar uns minutinhos, segundinhos para a resposta, né? Nessa história, você vai precisar identificar qual sentimento meu aparece nela, né?
Eu fui a um restaurante, meu pedido veio diferente do que foi solicitado. O que eu senti nesse momento? O sentimento foi frustração. Será que você pensou neste mesmo sentimento? Pode ser que para algumas pessoas venha a palavra raiva, para outras pessoas venha chateação e até mesmo irritado. As pessoas podem ter percepções diferentes sobre a mesma situação. E é por isso que existe a comunicação não violenta, né? Ela foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg, que ele era, né, que ele faleceu, psicólogo, ele faleceu em 2015, e aqui eu trouxe algumas obras do Marshall, né, eu juntei aqui, juntado das obras dele. Ele cresceu numa região violenta, lá em Detroit, para quem conhece os Estados Unidos sabe que é uma área, né, um bairro violento, numa época de conflitos raciais, a década de 60, então o livro traz tudo que ele estudou enquanto psicólogo, mas também essa inquietação dele em entender o porquê de tantos conflitos, de tanta violência. E o que é comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta é um processo que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. É uma forma de comunicação que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós mesmos e aos outros, de tal forma que permite que a nossa compaixão natural floresça. E essa definição é do próprio Marshall Rosenberg, né? Ele também diz que as pessoas que parecem monstros são apenas seres humanos, cuja linguagem e comportamento às vezes nos impedem de perceber a sua natureza humana, né? O Marshall, ele traz duas alegorias, né? Os símbolos. Ele traz o chacal e a girafa para falar dessa comunicação. Como está a sua comunicação? Será que é mais a girafa ou mais o chacal, né? O chacal, ele tem uma comunicação acusativa, reativa, julgadora, autoritária, faz exigência e culpabiliza. Então, quando eu estou chacal, eu já estou preparada para responder. É aquele tipo de situação em que a pessoa vem falar comigo e eu já estou preparada para responder e eu não acolhi de fato o que ela me trouxe de conteúdo, né, naquela conversa. Ele julga, ele reage, ele tem pseudo-sentimentos, ele exige, ele não tem empatia. Já a linguagem da girafa, que é o símbolo da comunicação não violenta, ela traz fatos, sentimentos, necessidades, pedido, empatia, responsabilidade, né? E aí tem uma diferença nessas duas linguagens. Porém, todos nós, seres humanos, temos os dois dentro de nós, né? Ninguém é 100% girafa e também ninguém é 100% chacal. Porém, como estamos sempre em evolução e querendo desenvolver nossa vida, nossas relações, nós vamos tentando chegar mais próximo do que é a girafa e menos do que é o chacal todos os dias, né? Por que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta? A girafa, ela tem orelhas grandes para escutar com empatia. Ela tem um pescoço longo para ver além dos julgamentos e partilhar essa consciência. Ela tem os cascos, né? Ali, os cascos da girafa, eles expressam a sua necessidade de autenticidade. O maior coração dos mamíferos terrestres. Então, a girafa é o mamífero terrestre com maior coração. E a comunicação não violenta é a linguagem do coração, né? Então, é muito interessante essa simbologia da girafa, né? Justamente porque tem tudo a ver com o que é proposto pela comunicação não violenta, né? Porque a CNV, ela não é um manual de instruções para ensinar você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, muito pelo contrário, né? Ela nos abre os olhos, nos coloca para refletir um pouco sobre como andam as nossas relações e de como a gente é violento o tempo todo sem perceber, né? A CNV traz um conceito de necessidades humanas, né? E depois eu vou falar sobre os sentimentos e necessidades, mas antes de falar da CNV, né, desses sentimentos da CNV, eu trouxe a pirâmide de Maslow para falar sobre as necessidades humanas básicas. Então, nós seres humanos temos necessidade de respirar, de comer, de beber, de dormir. Isso é básico, está na base da pirâmide. Eu preciso comer para sobreviver, respirar para sobreviver, beber para sobreviver e dormir também. Se eu não dormir, eu vou ter problema de saúde e vou acabar morrendo, né? Necessidade de segurança, isso tem a ver com ter um emprego, por ter saúde, ter uma propriedade, um lugar para morar. Necessidades sociais, que é ter família, ter amigos, ter um amor. Necessidade de estima, então ter confiança a respeito dos outros, autoestima, né, ser respeitado, ser considerado. Autorrealização, crescimento, autocontrole, independência. Então,
eu também tenho necessidade de me realizar, né, de ter uma carreira de sucesso, todas essas são necessidades humanas, né? E por trás de todo comportamento existe uma necessidade. A violência ocorre quando uma necessidade não é atendida. Então, na definição do Marshall Rosenberg, a violência ocorre quando alguma necessidade não é atendida. E quando a gente está numa situação de conflito, o que a gente precisa fazer é identificar que necessidade dessa pessoa não foi atendida, né? E aqui eu trouxe a lista, né, de necessidades. Então, elas estão agrupadas aqui em categorias, né? Categoria-chave. E aí a gente tem necessidade de bem-estar, necessidade de conexão, de segurança, de empatia, de criatividade, de autoexpressão, de comunidade, pertencimento, né? O ser humano gosta muito de pertencer. Para ele é vital pertencer a algum grupo. Por isso que muitas pessoas frequentam igrejas, né, templos religiosos, muitas pessoas têm grupo de amigos. Então, o ser humano é um ser grupal, que precisa, é gregário, né? Ele precisa se juntar com outras pessoas, nem que seja virtualmente, né, para poder se sentir pertencente, se sentir parte de um grupo. Isso é vital também para a nossa vida, né, para a nossa sobrevivência. E aí também temos os sentimentos, então, sentimentos relacionados às necessidades não atendidas. Então, triste, desconectado, incomodado, com raiva, desconfortável, com dor. Então, quando eu tenho uma necessidade não atendida, eu posso manifestar um desses tantos sentimentos que estão aqui. Quando eu tenho uma necessidade minha atendida, então eu posso me sentir contente, grato, esperançoso, em paz, né? Que são sentimentos relacionados a necessidades que são atendidas. E quando a gente vai falando disso, né, existem formas diferentes de expressar essa minha necessidade, né? Então, para pertencer, pode ser que eu goste de participar das reuniões de condomínio para me sentir parte do meu condomínio, pode ser que eu goste de política e goste de participar de grupos políticos para me sentir parte desse grupo, pode ser que eu goste né, da igreja e me sinta à vontade para fazer parte de um grupo religioso, seja espírita, evangélico, católico, né? Então, cada pessoa vai exercer essa necessidade de uma forma diferente. Então, vai ter gente que vai ter um grupo de amigos e é lá que essa pessoa vai exercer a necessidade de pertencimento. Outras pessoas, pode ser que precisem estar na igreja para se sentir pertencente. Então, cada pessoa vai expressar de uma forma diferente. A liberdade também. A liberdade também é uma necessidade humana básica. E pode ser que eu goste de andar de bicicleta, porque é assim que eu sinto que minha necessidade de liberdade está sendo atendida. Ou pode ser que eu goste de dançar, e dançar é a atividade que mais me faz sentir a liberdade, né, de ser quem eu sou. No caso da necessidade de segurança, a mesma coisa. Pode ser que eu coloque muros altos na minha casa para suprir essa necessidade de segurança. Ou pode ser que eu coloque câmeras, ou pode ser que eu faça aulas de defesa pessoal para me sentir mais seguro. Então, cada pessoa vai encontrar o seu modo de exercer, né, de expressar essa necessidade na sua vida, né? E aí, a gente vai falar um pouquinho de fato e avaliação. Para quem não conhece, né, existe inclusive um vídeo no YouTube sobre essa história do elefante e os 4 cegos, né? É muito legal para falar um pouco sobre como nós enxergamos parte da situação, tomamos um partido, né? Tomamos aquilo como verdade, né? E defendemos. Então, essa história é muito legal do elefante e os 4 cegos, né? Para quem não conhece, a história é que são 4 cegos que são levados diante de um elefante. Cada cego fica numa parte do elefante e ele não sabe que é um elefante. Então, um cego vai dizer que a cauda é uma cobra, o outro cego vai dizer que o elefante é um muro, o outro vai dizer que é um bambu. Enfim, cada cego vai dizer que é uma parte, né? Uma parte quer dizer uma coisa específica. E nenhuma dessas partes diz respeito ao elefante. Cada um só viu uma parte, não viu o todo, né? E como é importante, para se comunicar de forma compassiva, entender os fatos, entender a história como um todo, entender todos os lados, para, a partir disso, poder promover a justiça nas decisões, né? Então, vou passar para o próximo slide para a gente poder colocar isso em prática. Então, você sabe separar fatos de avaliações ou julgamentos? Será que nós sabemos separar fato de avaliação e julgamento? E aí eu trouxe algumas perguntas para fazer um teste rápido aqui, para você treinar, né?
Então, ontem minha amiga ficou brava comigo sem motivo. Isso é fato ou é avaliação? Vamos descobrir. Coloquei uma ampulheta aqui para dar tempo de pensar. É a avaliação. Para quem respondeu que é fato, é muito comum a gente confundir, achar que aquilo que a gente pensa sobre algo é fato, mas não é. E eu vou explicar para vocês a diferença. Outra perguntinha para ilustrar. Ontem Mariana comeu uma barra de chocolate enquanto assistia a TV. Isso é fato ou é avaliação? É fato. Também vou explicar para vocês por que depois. E a última pergunta, para terminar esse teste. Este paciente é agressivo? Fato ou avaliação? Avaliação. Como identificar fatos, né? Eu gosto muito de uma técnica que eu aprendi num curso que eu fiz, que é a técnica da filmadora. Então, para identificar fato, né, a gente precisa olhar as coisas, as situações, né, com as lentes de uma filmadora. Então, eu costumo até colocar, né, a mão aqui na frente do olho e observar. Bom, ali quando eu dizia, né, que a minha amiga, que eu vi Mariana comendo uma barra de chocolate enquanto assistia a TV. Se eu tiver com uma filmadora e apontar a minha lente da filmadora para a Mariana, a filmadora vai pegar exatamente isso. Ela sentada, né, num sofá, comendo uma barra de chocolate enquanto assistia a TV. E isso a filmadora vai pegar, né? Agora, quando eu digo esse paciente é agressivo, se eu pego uma filmadora e coloco minha lente na situação, a filmadora vai julgar se ele é agressivo ou não? Então, se tem um julgamento, não é fato. Se tem julgamento, é avaliação. E é muito importante tentar, né, avaliar as situações, as condições, sempre desta forma, para evitar confundir o que é julgamento e avaliação nossa com o que é o fato. A partir do momento que é possível distinguir e separar, fica muito mais fácil lidar com as situações quando eu consigo identificar o que é o fato e o que é a avaliação, né? Por que isso é importante para a CNV? Porque a partir desse momento em que eu consigo separar o fato da avaliação, eu consigo pensar, poxa, então entendi. Aqui eu avaliei que isso tudo que eu estou sentindo tem a ver comigo, né? São julgamentos e avaliações minhas. E aí a CNV ela ensina, né, através dos 4 passos. Não é uma receita, como eu disse, não é uma receita de bolo, mas esses 4 passos, eles nos ajudam a entender como nos comunicar, ou pelo menos começar a treinar. Parece que no começo vai ser difícil, mas com o tempo isso vai se tornando algo mais automático, mais normal e natural, né? Então, a gente tem o primeiro passo, que é a observação. Então, na observação, eu descrevo o fato. Então, primeiro eu preciso identificar o que é fato e o que é julgamento, né? Então, eu descrevo o fato que está incomodando sem julgar, ou sem nenhum tipo de juízo de valor. Porque quando a gente julga o outro, a tendência é que ele se afaste, né? Então, toda vez que a gente está julgando, que você diz para o seu filho, toda vez você deixa esse sapato no meio da casa, a partir do momento que você aplica o julgamento, a gente já promove esse afastamento, essa separação do outro, e não é isso que a gente quer. O objetivo da CNV é justamente o contrário, é aproximar, né, as pessoas, é promover esta conexão empática. O segundo passo é o sentimento. Então, expresse a emoção que, de fato, né, eu estou passando. Então, eu dei o exemplo do sapato na casa. Então, primeiro eu preciso identificar quantas vezes ele deixou esse sapato pela casa. Será que é sempre? Então, usar a palavra sempre, usar a palavra nunca, são palavras que são muito pesadas para a gente usar quando a gente quer estabelecer uma conexão e um diálogo com alguém, né? Então, no passo 2, você vai expressar o que você está sentindo. O que essa situação e esse fato despertou de sentimento em mim? Poxa, filho, você deixou o sapato aqui, eu fiquei muito chateada. Porque eu sempre, né, tento organizar, estou organizando a casa, tento manter organizada, você desorganizou, isso me deixou muito chateada. Então, eu estou expressando o que aquela situação, aquele fato desencadeou de sentimentos em mim, né? Então, aí a gente pode ter alegria, pode ter tristeza, porque pode ser positivo também.
Nossa, você lavou toda a louça, eu estou muito feliz de você ter lavado a louça, porque isso contribui para a organização da nossa casa. Você também mora aqui, né? Então, é importante, eu fico muito feliz quando você faz isso. Então, é expressar o sentimento que está relacionado com o fato. Passo 3, necessidade. Qual a necessidade não está sendo atendida para gerar o sentimento do passo 2? Então, a minha necessidade de organização não foi atendida. Poxa, filho, eu gosto muito da casa organizada, eu tenho necessidade de organização. Quando você deixa assim espalhado, você está me deixando chateada, porque eu tenho necessidade de organização, né? Muitas vezes é difícil de identificar, assim, não é tão fácil, né, de identificar a necessidade de cara, porque a gente confunde muito as nossas necessidades, né? Então, por exemplo, lazer é uma necessidade, andar de bicicleta ou ir ao cinema são estratégias. Lembra que eu falei de andar de bicicleta como uma estratégia para exercer a nossa liberdade? Então, andar de bicicleta não é necessidade, é estratégia. Por isso que é importante identificar qual é a raiz dessa necessidade. Neste caso, que eu dei de exemplo, é a necessidade de organização. E aí, no passo 4, eu faço o pedido. Então, expresse o que gostaria que o outro atendesse, entendendo que o outro é livre para nos atender ou não, porque é uma necessidade minha e não do outro. Então, ele tem a liberdade, inclusive, de não atender o nosso pedido, né? É importante que isso fique claro, para a gente não querer usar a CNV para manipular as pessoas, porque não é essa a intenção da comunicação não violenta, né? E não é dar uma ordem. Os pedidos, eles não são fáceis de fazer, porque muitas vezes queremos que o outro adivinhe o que a gente está querendo, sendo que a gente precisa dizer e expressar, né? Ou nos custa pedir porque temos alguma crença profunda de que pedir vai nos diminuir, né? Ou a gente tem muito orgulho para admitir que a gente precisa pedir para o outro, pedir ajuda para o outro, né? E esses são exemplos aqui dos 4 passos da CNV. E aqui eu fiz esse mind map, né, esse mapa mental, de como que se organiza, né? De uma forma, eu tentei ser bem direta aqui na CNV, né? Desenvolvi ele, inclusive, num aplicativo muito interessante chamado Miro, para quem está interessado em fazer produtos como esse, né? Enfim, fazer mapas mentais, é muito interessante esse aplicativo. E nesse mapa mental eu trouxe um pouquinho do que é a comunicação não violenta, né? Então, a linguagem do coração é uma comunicação autêntica, compassiva, a diferença da linguagem do chacal para a linguagem da girafa, né? Que é a linguagem do julgamento versus a linguagem da empatia, a importância de identificar o que é fato, que é aquilo que a filmadora captura com as suas lentes, sem julgamento, o que é avaliação. Então, a avaliação são as nossas percepções e julgamentos sobre determinada situação ou pessoa, porque a gente julga todo o tempo, todo mundo, né? O que é sentimento, o que é necessidade, como é importante entender as nossas necessidades por trás desses sentimentos, né? E os 4 passos da CNV, né? Observação, sentimento, a necessidade e o pedido, né? Que é descrever sem julgar, expressar a emoção que o fato trouxe, qual necessidade não está sendo atendida e expressar o que gostaria que o outro atendesse, né? Sem obrigá-lo a atender, porque não é obrigação da pessoa fazer aquilo que a gente quer, né? Como ser um bom comunicador, né? Então, eu trago aqui algumas características, né, de como ser um bom comunicador. Então, um bom comunicador, ele precisa ter humildade, porque eu preciso reconhecer quando eu piso na bola, né? Poxa, pisei na bola, reconheço. Como eu faço como eu posso melhorar? Como pode melhorar esse meu comportamento, essa minha habilidade, né? A criatividade, um estilo cooperativo. Então, a cooperação, ela faz parte de uma pessoa que quer ser um bom comunicador, né? Capacidade de manter sigilo, porque muitas vezes a pessoa, para se sentir bem, para contar algo para nós, para manter uma conexão, eu preciso passar confiança de que aquilo que ela me trouxe vai estar guardado e seguro, né? Capacidade de escutativa, então a escutativa não é ouvir por ouvir. Lembra que eu falei de presença assim que eu comecei essa aula? Então a escutativa é ouvir com presença, é estar presente e não ficar dando ideias e opiniões enquanto a pessoa está falando. É ouvir apenas e dar alguma opinião somente se a pessoa te solicitar. Se a pessoa pediu a sua opinião, pediu a sua sugestão, você diz. Se não, apenas escute, porque aí sim você está conseguindo ser acolhedor nessa escutativa, né? A capacidade comunicativa, né? A sensibilidade, então, ser sensível à dor do outro é muito importante para ser um bom comunicador. E no final de tudo isso, o que eu quero dizer é que para um bom comunicador é muito importante todas essas características que eu trouxe para construir muito mais pontes do que muros, porque nós já temos muitos muros erguidos, né? E a comunicação, ela nada mais é do que essa ponte que todos nós queremos
construir e promover para melhorar os nossos diálogos. Então, nós podemos ser, sim, construtores de pontos de diálogos em todos os ambientes. Eu digo para o ambiente de trabalho, para casa, né, para sua família, dentro das suas comunidades, né, dentro da igreja que você frequenta, dentro enfim, na feira, quando você vai comprar alguma coisa, no mercado, todos os lugares são espaços para estabelecer pontos de diálogo com as outras pessoas, né? E aqui eu trouxe 2 links que eu acho muito interessantes. O primeiro link é para ter acesso a todas aqueles sentimentos e necessidades que eu trouxe nos dois slides. Você consegue encontrar neste link que eu fiz aqui do Drive para disponibilizar esse arquivo, e um vídeo muito bacana sobre empatia da Brené Brown, que é uma assistente social americana, a Brené Brown. Ela estuda vulnerabilidade, ela fez um doutorado sobre isso, ela tem um livro publicado, inclusive, né? Então, é muito interessante quem tiver curiosidade, né, entrar nesse link para assistir. É um videozinho, não tem nem 3 minutos esse vídeo. É muito interessante, explica bastante sobre o que é empatia, né? E aí, bom, para finalizar esse momento de hoje, eu quero muito deixar aqui o meu agradecimento, né, a toda a equipe da EAD Plus e da Qualihard, né, por esse convite que foi feito. Espero que esse pouco, né, tempo que eu tentei trazer aqui essas informações, esses conteúdos sobre comunicação não violenta tenha despertado em você um interesse sobre a CNV, que a ideia é justamente despertar esse interesse. Como eu falei, ninguém vai sair daqui se comunicando como né, ou como Buda, né, como alguém tranquilo. A ideia não é essa. Muitas pessoas acham que a CNV é uma linguagem que vai deixar a gente banana, mas não é. A ideia é você ser assertivo, é evitar que as pessoas ultrapassem os seus limites, é impor o seu limite, é ser assertivo na hora de falar, é escutar o outro, né? Dizer abertamente, honestamente aquilo que você está sentindo de uma forma tranquila, sem ofender as outras pessoas, né? Então, a CNV, ela tem muito mais a contribuir nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho principalmente, né? E quem se sentir, né, provocado por ela, pode pesquisar, tem muitos cursos, inclusive gratuitos de CNV, disponíveis, né? Tem um curso no YouTube que está rolando ainda, que está disponível, que é a Prefeitura de Sobral, que promoveu, com aulas maravilhosas de comunicação não violenta e justiça restaurativa, muito interessante, e a gente sempre pode melhorar as nossas relações, né? E quanto mais a gente se aprofundar no autoconhecimento e nas ferramentas que nós temos disponíveis para qualificar as nossas relações, e a comunicação não violenta pode ser essa ferramenta para qualificar as nossas relações, né? Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, né, pela participação, pela disponibilidade de receber esse conteúdo. Quem se interessa por esse conteúdo, com certeza é alguém que está em busca, né, à procura de melhorar e qualificar suas relações, estabelecer uma comunicação mais empática com as pessoas, se conectar mais com as pessoas, né? Então é isso, deixo aqui meu muito obrigado, né? Agradecer a equipe que me convidou para participar do evento, o pessoal do EAD Plus e da Qualihard. Muito obrigada. Um abraço virtual para todos e até mais.